A cadeira de metal arrastou pelo chão quando Brooklyn Harper foi puxada para trás pelos cabelos. Ela não gritou, não chorou. Seus dedos apenas se agarraram à borda da carteira, os nós dos dedos ficando brancos, enquanto 3 pares de mãos tentavam arrancá-la do assento. "Ponham ela para fora!" Madison Wells guinchou, as unhas perfeitamente feitas cravando no ombro de Brooklyn. "Ela não pertence à nossa escola." As luzes fluorescentes piscaram acima delas, lançando sombras duras pelo laboratório de química. Tubos de ensaio tilintaram em seus suportes. O cheiro de enxofre de um experimento anterior misturou-se ao perfume de baunilha de Madison, criando algo enjoativo. Os olhos de Brooklyn permaneceram fixos no pôster da tabela periódica na parede. Calma, firme, como quem conta regressivamente os segundos de uma bomba. Eu disse. Saíam do caminho. Hunter Morrison agarrou o braço de Brooklyn, tentando puxá-la para cima. A manga da jaqueta varsity dele estava arregaçada, revelando arranhões do último confronto entre eles. Mas Brooklyn Harper não era apenas uma garota quieta qualquer. O que nenhum deles sabia, e que em breve viraria o mundinho perfeito deles de cabeça para baixo, era que a garota que tentavam humilhar passara todos os verões, desde os 10 anos, em campos de treinamento tático. Suas histórias de ninar não eram contos de fadas. Eram cenários de invasão do SWAT do pai dela. Enquanto outras crianças brincavam de casinha, ela aprendia pontos de pressão. Enquanto postavam selfies, ela praticava consciência situacional. E naquele momento, sua avaliação tática dizia exatamente 3 coisas. Madison estava na posição das 5 horas, desequilibrada em saltos de 4 polegadas, cerca de 10 centímetros. Hunter a apertava pelo lado direito. Só músculo, sem técnica. E Skylar Chen bloqueava a única saída, filmando tudo no celular para as redes sociais. 3 contra 1. Eles acharam que eram boas chances. Estavam errados. "Último aviso", disse Brooklyn, a voz tão baixa que quase se perdeu sob as ordens de Madison. "Larga!" Madison soltou aquela risada aguda e cruel que aterrorizava os calouros há 3 anos. "Ou o quê? Vai contar pra mamãezinha?" "Ah, é?" Ela se inclinou, o hálito quente no ouvido de Brooklyn. "Isso mesmo. Você não tem uma." A sala ficou em silêncio. Até o relógio de parede pareceu parar de tic-tacar. A pegada de Brooklyn na carteira afrouxou. Os ombros caíram por um instante. Ela parecia exatamente o que eles queriam que fosse. Derrotada, quebrada, sozinha. O sorriso de desdém de Madison se alargou. Foi o que eu pensei, agora tire-nos da..." O resto da frase se dissolveu num engasgo. Numa única movimentação fluida, Brooklyn deslocou o peso do corpo, usou o impulso de Madison contra ela e fez a abelha rainha tropeçar para trás sobre uma bancada do laboratório. Beckers de vidro despencaram no chão. A bolsa de grife de Madison voou, derramando o conteúdo pelo piso. Um batom rolou sob as carteiras. O celular dela patinou em direção à parede. "Minha bolsa!" Madison guinchou. "Custou $1.200. $1.200, corrigiu Brooklyn em voz baixa, finalmente se levantando. "E é falsa. O padrão da costura está errado." Hunter foi o primeiro a se mexer, avançando com a confiança de quem nunca perdeu uma briga. Brooklyn deu um passo de lado, agarrou o pulso dele e aplicou um redirecionamento simples que o fez se chocar contra Skylar. Os dois foram ao chão com força. O celular de Skylar girou pelo piso, ainda gravando. Tudo isso levou menos de 4 segundos. Brooklyn endireitou o blazer do uniforme e voltou a se sentar, tirando o livro de química como se nada tivesse acontecido ao redor. Madison se ergueu com dificuldade. Hunter gemeu no chão e Skylar se arrastou atrás do telefone. "O quê? O que é você?" A voz de Madison agora tremia, toda a fachada de controle desmoronada. Brooklyn virou a página do livro. Alguém que pediu para ser deixada em paz. A porta da sala se escancarou. O Sr. Peterson entrou às pressas, absorvendo a cena,
Madison coberta de cacos de vidro. Hunter e Skyler no chão. Brooklyn lendo calmamente sobre ligações moleculares. O que aconteceu aqui? Ele exigiu. Madison apontou um dedo trêmulo. Ela nos atacou. Aquela lunática nos atacou. Sério? Brooklyn ergueu os olhos pela primeira vez, encontrando os do professor. Veja o celular da Skyler. Ela gravou tudo. O rosto de Skyler empalideceu. E eu não. Você postou sobre isso há 15 minutos, disse Brooklyn. Prestes a ensinar uma lição ao caso de caridade. 7 emojis chorando de rir. Seus seguidores devem ter adorado. A expressão do Sr. Peterson escureceu. Vocês 4 agora para a sala do diretor. Enquanto saíam em fila, Madison sibilou. Isto não acabou. Brooklyn não respondeu. Estava ocupada demais observando coisas. A câmera de segurança no canto, com a luz vermelha de gravação. O jeito como Madison agora protegia o tornozelo esquerdo, como Hunter mantinha distância. Mais importante, ela notou a notificação de texto que acendeu a tela do próprio celular. De pai. Sala de treino. 18h em ponto. Soube que você teve um dia interessante. Ela quase sorriu. O capitão Marcus Harper, do SWAT metropolitano, não fazia perguntas às quais já não soubesse as respostas. A sala do diretor cheirava a café velho e frustração. O diretor Coleman estava sentado atrás da mesa, dedos entrelaçados, enquanto os 4 alunos se acomodavam em cadeiras de plástico desconfortáveis. Madison havia tirado os cacos de vidro do cabelo, mas perdera um pedacinho que brilhava perto da orelha. O olho de Hunter já começava a inchar. Skyler agarrava o celular trincado como se fosse um salva-vidas. Brooklyn sentou-se perfeitamente imóvel, mãos entrelaçadas, respiração estável, exatamente como o pai a ensinara. Quando estiver na berlinda, seja a pessoa mais calma da sala. Então, o diretor Coleman começou. Quem quer explicar por que tenho 3 alunos de honra e uma nova transferida no meu escritório por causa de uma briga? Madison começou sua versão imediatamente. Brooklyn Harper nos atacou. Nós só estávamos tentando incluí-la no nosso grupo de estudo, e ela enlouqueceu. Incluir-me? A voz de Brooklyn era suave. É assim que você chama arrastar alguém pelos cabelos. Nós nunca encostamos em você. Verifique suas unhas, sugeriu Brooklyn. Aposto que vai encontrar alguns fios do meu cabelo presos nesse trabalho acrílico duvidoso. Instintivamente, Madison fechou os punhos. O diretor Coleman virou-se para o computador. Interessante, porque tenho aqui uma postagem de mídia social de 90 minutos atrás, da conta de Skyler Chen. Hora de mostrar para a novata onde é o lugar dela. Conheça sua posição na hierarquia de Westview. Com respostas de Madison Wells e Hunter Morrison, demonstrando apoio entusiasmado. Skyler afundou ainda mais na cadeira. Tem mais? Continuou Coleman. Imagens da câmera de segurança do laboratório de química. Alguém quer mudar sua história antes que eu reveja as gravações? Hunter falou pela primeira vez. Olha, nós só... Foi só. Só o quê, senhor? Morrison? Só agressão? Só gravar para entretenimento? Ela é treinada ou algo assim, explodiu Madison. Nenhuma pessoa normal se move daquele jeito. Ela é perigosa. Perigosa? Brooklyn finalmente olhou diretamente para ela. Eu pedi 3 vezes para vocês pararem. Eu avisei. Usei exatamente a força necessária para me defender e nada mais. Cada movimento está na câmera. Você preferiria que eu simplesmente deixasse vocês me machucarem? Nós não íamos machucar você. Então por que trazer o Hunter? Perguntou Brooklyn. 1,88 m, quase 90 quilos, jogador do time de futebol. Isso não é reforço para um convite de estudo. O telefone do diretor Coleman tocou. Ele olhou para o identificador de chamadas e sua expressão mudou. Esperem aqui, todos vocês. Ele saiu, deixando-os em um silêncio tenso.
Madison sussurrou furiosamente para Hunter. Skyler tentou acessar o celular pela tela rachada. Brooklyn contou os ladrilhos do teto. Uma grade de 8 a 8, 64 no total. 2 manchas de água no canto nordeste. A porta se abriu. O diretor Coleman voltou, mas não estava sozinho. O homem que entrou vestia um uniforme preto impecável, com insígnias prateadas de capitão brilhando à luz. Movia-se com a precisão controlada de quem passou décadas em situações táticas. Seus olhos, do mesmo castanho escuro de Brooklyn, varreram a sala em uma avaliação profissional. Capitão Marcus Harper, SWAT Metropolitano. A respiração ofegante de Madison foi audível. Hunter chegou a arrastar a cadeira para trás. Até Skyler levantou os olhos do celular. Pai, disse Brooklyn simplesmente. Bro. A voz dele era neutra, não revelando nada. Em seguida, para o diretor Coleman. Entendo que houve um incidente. Capitão Harper, agradeço por ter vindo, mas... Não estou aqui como pai. Interrompeu Marcus com suavidade. Estou aqui porque um dos seus alunos postou um vídeo que agora é evidência em uma investigação em andamento. O celular de Skyler escorregou de seus dedos. Investigação? Perguntou o diretor Coleman. O capitão Harper pegou o próprio celular, deslizou a tela para mostrar algo. A Divisão de Crimes Cibernéticos sinalizou isso há 30 minutos. Agressão, assédio premeditado, conspiração para agressão. Tudo filmado e enviado pelos próprios autores. Ele olhou para Madison, Hunter e Skyler. Parabéns, vocês se tornaram famosos. Somos menores de idade, protestou Madison. Vocês não podem? Você tem razão, concordou Marcus. Por isso seus pais estão sendo contatados pelos serviços de família em vez do promotor público. Por enquanto. A cor sumiu do rosto de Madison. O pai dela era vereador. Um escândalo desse seria... No entanto, continuou Marcus, se eu descobrir que qualquer um de vocês chega a olhar para minha filha de maneira errada novamente, vamos reavaliar essa decisão. Estamos claros? 3 cabeças balançaram rapidamente. Brooklyn, disse o diretor Coleman com cuidado. Dadas as circunstâncias, se você quiser se transferir para outra escola. Não, interrompeu Brooklyn. Eu vou ficar. A cabeça de Madison se ergueu de repente. O quê? Eu vou ficar, repetiu Brooklyn. Eu não fiz nada de errado. Não vou fugir só porque algumas pessoas não conseguem lidar em dividir espaço com alguém que não se parece com elas. Isso não tem nada a ver com... Começou Hunter. Não tem mesmo? Brooklyn se virou totalmente para ele. No primeiro dia, você, acidentalmente, derrubou meus livros 2 vezes. No segundo dia, Skyler começou o boato de que estou aqui com bolsa de estudos. O que não é verdade, aliás. No terceiro, o grupinho da Madison me cercou no banheiro para me dar as boas-vindas. E hoje vocês tentaram me remover fisicamente da sala. Mas claro, isso tudo é só coincidência. A sala ficou em silêncio. O capitão Harper olhou o relógio. Diretor Coleman, confio que o senhor cuidará das medidas disciplinares de forma adequada. Brooklyn, você tem treino às 6. Sim, senhor. Ele caminhou em direção à porta. Depois fez uma pausa. Ah, e Madison, seu pai e eu jogamos golfe juntos às vezes. Vou ter o prazer de comentar como você está representando o nome da família Wells. A porta se fechou atrás dele com um clique suave, que de algum modo soou definitivo. O diretor Coleman pigarreou. Madison, Hunter, Skyler, suspensão de 3 dias enquanto ocorre a investigação completa. Brooklyn, você pode voltar para a aula. Isso é um absurdo. Madison se levantou tão rápido que a cadeira tombou. Ela é quem se defendeu de 3 agressores. A suspensão continua, concluiu Coleman, demonstrando uma notável contenção. E recomendarei serviço comunitário focado em iniciativas contra o bullying. Brooklyn juntou suas coisas em silêncio. Quando alcançou a porta,
A voz baixa e venenosa de Madison a seguiu. Isto não acabou. Você tem razão. Não acabou. Brooklyn olhou por cima do ombro. Veja, você pensou que isso era para me colocar no meu lugar. Mas tudo o que conseguiu foi mostrar a todos as suas verdadeiras cores. E o vídeo que a Skyler gravou, aquele que é evidência, agora também está viral. 14 mil visualizações na última hora. Skyler tentou pegar o celular. Conseguiu abrir o aplicativo apesar da tela rachada. O rosto dela empalideceu. Meu Deus! Bullies atacam a nova aluna. Karma instantâneo. Brooklyn recitou. Os comentários são bem coloridos, especialmente os que identificam vocês pelo nome. Foi você que postou, acusou Hunter. Eu não precisei. A Skyler fez isso sozinha, transmitindo ao vivo. Brooklyn abriu a porta. Engraçado como os valentões sempre documentam a própria queda. Ela os deixou ali. O diretor Coleman já digitava um e-mail enquanto os 3 alunos encaravam a realidade de sua nova fama na internet. O corredor estava vazio. A 5ª aula ainda estava em andamento. Os passos de Brooklyn ecoaram no piso polido. Ela deveria se sentir vitoriosa. Deveria se sentir orgulhosa. Em vez disso, sentia apenas cansaço. O celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Vi o vídeo. Acha que é durona? Espere até conhecer o resto de nós. Brooklyn apagou sem responder. Madison não fazia ideia do que tinha acabado de começar. A família Wells tinha influência, claro, dinheiro, conexões, mas a família Harper tinha algo completamente diferente. Eles tinham treinamento. O laboratório de química já estava limpo quando Brooklyn voltou para pegar a mochila. O Sr. Peterson ergueu os olhos das provas que corrigia. Que cena, hein? Sinto muito pelos Beckers. Eles já precisavam ser trocados de qualquer jeito, respondeu Brooklyn. Ele a observou por cima dos óculos. Sabe, tive seu pai na minha turma há 15 anos. Brooklyn piscou. Teve? Garoto quieto, sentava no fundo, nunca causava problemas. Mas havia algo nele, como se estivesse sempre observando, sempre pronto. Peterson sorriu levemente. A maçã não cai longe da árvore. Eu só queria ficar sozinha, disse Brooklyn em voz baixa. Eu sei, mas às vezes, levantar-se é o único jeito de conseguir paz. Ele lhe entregou um passe de corredor. Leve o tempo que precisar para chegar à próxima aula. E Brooklyn, bom trabalho. Do lado de fora, nuvens de tempestade se acumulavam no horizonte. Brooklyn caminhou devagar, processando os acontecimentos do dia. Ela havia perdido a cobertura de simples aluna transferida, feito inimigos do grupo mais poderoso da escola, atraído a atenção que havia tentado evitar. Mas também enviara uma mensagem. Ela não era vítima, não era um alvo fácil, não iria a lugar nenhum. O telefone tocou. Pai. Senhor debriefing. Mesa da cozinha, 20 minutos. Entendido. E, Brooklyn? Sua mãe teria orgulho. A linha ficou muda. Brooklyn ficou parada por um momento, a chuva começando a bater nas janelas. Sua mãe, a detetive Sarah Harper, morta em serviço 3 anos antes, sempre dizia que as batalhas mais difíceis não eram as físicas. A verdadeira luta, costumava dizer, é defender o que é certo quando todos querem que você se cale. Brooklyn endireitou os ombros e seguiu para a próxima aula. Deixe Madison Wells e seu grupo planejarem vingança, tramarem, postarem ameaças. Eles não faziam ideia do que enfrentavam. O lema da família Harper não estava escrito em latim nem gravado em ouro. Era simples, prático e absoluto. Sempre esteja pronta. E Brooklyn Harper estava pronta para o que viesse. A chuva se intensificou quando ela entrou na sala de história. 22 pares de olhos acompanharam seu movimento até um assento vazio. Sussurros se espalharam como ondas na água. É ela. Você viu o vídeo? Madison vai destruí-la. Brooklyn pegou o livro, encontrou a página certa e focou na lição. A guerra civil. Irmão contra irmão.
Às vezes a história tinha um senso de ironia. O celular vibrou sobre a mesa. Outro número desconhecido. Ela nem precisou olhar para saber que era outra ameaça. Até amanhã, Madison teria reunido suas forças. A verdadeira guerra iria começar. Mas guerras não são vencidas em um dia. E Brooklyn havia aprendido com os melhores. Enquanto o trovão ecoava pelo céu, ela permitiu-se um pequeno sorriso. Eles queriam uma luta. Iriam tê-la, mas não do jeito que esperavam. O professor de história continuava monótono sobre Gettysburg, enquanto Brooklyn catalogava mentalmente rotas de saída, aliados em potencial e vetores prováveis de ataque. Exatamente como o pai a ensinara, exatamente como a mãe costumava fazer. Do lado de fora, relâmpagos rasgavam o céu. Dentro, Brooklyn Harper se preparava para a batalha. Na manhã seguinte, envolta em neblina e tensão, Brooklyn estava em seu armário às 7h15, organizando metodicamente seus livros. Chegara cedo de propósito, estabelecendo presença, controlando o ambiente. A voz do pai ecoava em sua cabeça. Quem chega primeiro define as regras. O corredor estava quase vazio. Apenas alguns alunos aplicados e o zelador empurrando seu carrinho. Perfeito. Ela percebeu, mais do que viu, a aproximação. 4 passos tentando soar casuais, mas em formação. Brooklyn não se virou. Apenas continuou arrumando os livros quando a voz de Madison cortou o silêncio da manhã. Olha só, a heroína voltou. Brooklyn fechou o armário com cuidado e se virou devagar. Madison estava ao centro, ladeada por 3 garotas que Brooklyn não conhecia. Recrutas novas. Madison havia usado a suspensão para recrutar. Madison, achei que você estivesse suspensa. São 7h20. As aulas só começam às 8. Só estou aqui para pegar algumas coisas no meu armário. O sorriso de Madison era afiado como vidro. Estas são minhas amigas, Autumn, Raven e Sierra. Elas queriam conhecer a garota do vídeo. As 3 se espalharam levemente. Posicionamento tático. Haviam sido orientadas. 14.000 visualizações, disse a chamada Autumn. Alta, atlética, com físico de nadadora. Aposto que você está bem orgulhosa. Na verdade, já são 47.000, corrigiu Brooklyn calmamente. Ela tem piadas, riu Raven, mais baixa, compacta, com a graça de uma dançarina. Ela não vai rir por muito tempo, acrescentou Sierra. A terceira garota tinha altura mediana, mas se portava como uma lutadora. Talvez artes marciais. Interessante. Brooklyn mudou ligeiramente o peso do corpo, mantendo as 4 na visão periférica. Se vocês querem me intimidar, precisam de um cenário melhor. O corredor é estreito demais para 4 contra 1. A câmera de segurança tem ângulo claro. E o zelador? Ela fez um gesto em direção ao homem mais velho, fingindo não observar. Esse é o Sr. Rodrigues, veterano de 20 anos, já enviando mensagem para a segurança. A expressão confiante de Madison vacilou. Você acha que é tão esperta? Eu acho que estou preparada. Brooklyn pegou a mochila. A questão é: vocês estão? Isso é uma ameaça? Uma observação. Vocês vieram com reforço porque ontem ficaram com medo. Mas aqui está o problema de ter reforço. Só funciona se eles estiverem dispostos a arriscar o que você está arriscando. E olhando para suas novas amigas, Brooklyn fez contato visual com cada uma delas. Elas não são crentes de verdade, só estão curiosas. Você não sabe nada sobre nós, disse Autumn, mas a voz carecia de convicção. Eu sei que a Sierra está no time de vôlei, atleta com bolsa, uma ação disciplinar e ela perde tudo. A avaliação tática de Brooklyn prosseguiu suavemente. Raven está no caminho de pré-medicina. Os pais são médicos no Mercy General. Acham que eles vão ficar felizes se a filha for presa por agressão? E você, Autumn? Deixe-me adivinhar. Equipe de debate, governo estudantil, planejando se inscrever em direito. As 3 trocaram olhares.
Madison prometeu que vocês só estariam aqui para assustar, continuou Brooklyn. Fator intimidação. Mas ela não mencionou a investigação criminal. Mencionou? Ela não explicou que vocês seriam cúmplices do que quer que esteja planejando? Não existe investigação nenhuma, retrucou Madison. Brooklyn tirou o celular, mostrando o cabeçalho de um e-mail. Número de caso oficial da Polícia Metropolitana. Querem fazer parte? Uma a uma, as três recuaram. Onde vocês vão? Exigiu Madison. Tenho treino, murmurou Sierra. Grupo de estudo, acrescentou Walton. Raven apenas balançou a cabeça e foi embora. Madison assistiu sua elaborada demonstração de poder desmoronar. O rosto ficou vermelho. Você acha que ganhou alguma coisa? Eu acho que tenho aula de química em 20 minutos, respondeu Brooklyn. É melhor você ir. Violar a suspensão é sério. Isto não acabou. Você continua dizendo isso. Brooklyn ergueu a mochila nos ombros. Mas só vejo você indo embora de novo. O som que Madison fez não era exatamente um grito, nem um rosnado. Ela girou nos saltos de grife e saiu furiosa, deixando Brooklyn sozinha no corredor. O Sr. Rodrigues empurrou o carrinho para mais perto. Isso foi impressionante, disse em voz baixa. Só palavras, meu senhor? Palavras inteligentes. Sua mãe era policial, não era? Brooklyn assentiu. Imaginei. Você tem o mesmo jeito, vendo todos os ângulos. Ele continuou empurrando o carrinho. Se precisar de alguma coisa, é só me avisar. Obrigada. O corredor começou a se encher de alunos. Brooklyn se moveu entre eles como água, observando as reações. Alguns olhavam abertamente, outros sussurravam atrás das mãos. Alguns até sorriram, os mais quietos, os que tinham sido vítimas de Madison antes. A aula de química agora estava diferente. O Sr. Peterson havia reorganizado o mapa de assentos. O novo lugar de Brooklyn era na frente e no centro. Mais difícil de encurralar, mais fácil de monitorar, estratégico. Manhã difícil? Ele perguntou enquanto ela se acomodava. Gerenciável. Ótimo. Hoje vamos trabalhar com compostos voláteis. Apropriado, não acha? Brooklyn quase sorriu. Muito. A lição começou. Mas ela percebia os olhares, ouvia os sussurros. O vídeo a tornara famosa. Não o tipo de atenção que ela queria, mas atenção. Ainda assim. O celular vibrou. Pai. Soube que M apareceu. Bem lidado. É claro que ele sabia. O capitão Harper tinha olhos em todos os lugares. Outra mensagem de número desconhecido. Você envergonhou a família errada. O dinheiro do papai não vai te salvar. Mr. Brooklyn apagou. Madison não entendia. A família Harper não precisava de dinheiro. Eles tinham algo melhor. Tinham uns aos outros. E tinham habilidades. Mas Madison estava escalando. A ameaça envolvendo a família era nova. Isso significava que ela havia falado com o pai. E o vereador Wells agora estava envolvido. A situação estava prestes a ficar complicada. O sinal tocou. Brooklyn guardou tudo com cuidado, atenta a cada pessoa ao redor. Ao chegar à porta, alguém a chamou. Brooklyn, espera. Ela se virou. Um garoto que não conhecia se aproximou correndo. Estatura média, cabelo castanho claro, rosto amigável. Amigável demais. Sou Blake Morrison, ele disse. Queria pedir desculpas pelo meu irmão. Irmão. Irmão do Hunter Morrison. A avaliação de ameaça de Brooklyn entrou em ação imediatamente. Não é preciso, disse ela, continuando a andar. Blake acompanhou o passo. Não, sério. Hunter é um idiota. O que ele fez foi errado? Ok. Eu estava pensando se poderia compensar. Café depois da escola. Tem um lugar ótimo. Não. Blake piscou. Não? Seu timing é interessante, observou Brooklyn. Seu irmão me ataca na segunda. Terça de manhã você de repente quer ser meu amigo. Ou você é a pessoa mais desligada do mundo, ou isso é outra jogada.
Não é nada disso. Teste então, interrompeu Brooklyn. Vá para casa. Diga ao Hunter que você me convidou para sair. Veja como ele reage. O rosto de Blake o entregou. Um leve sobressalto, um olhar culpado de lado. Foi o que pensei. Brooklyn acelerou o passo. Diga a Madison que a armadilha de mel dela precisa de melhorias. Espera, eu realmente acho que você... Brooklyn parou tão abruptamente que Blake quase esbarrou nela. Deixe-me ser bem clara. Eu não namoro pessoas que acham que sou estúpida. Não confio em quem mente na minha cara. E definitivamente não caio em operações tão transparentes. Agora, me deixe em paz antes que eu adicione assédio à lista de problemas da sua família. Ela o deixou parado ali, boquiaberto, enquanto seguia para a próxima aula. As tentativas continuaram ao longo do dia. Uma garota do clube de teatro de repente queria ser melhor amiga. 2 garotos do time de basquete a convidaram para uma festa. Até uma professora, a senhora Brennan, de inglês, fez comentários estranhos sobre se enturmar e fazer as amizades certas. O alcance de Madison era maior do que o esperado. Na hora do almoço, Brooklyn já tinha identificado 12 abordagens diferentes. Ela almoçou sozinha na biblioteca, catalogando cada interação. Madison estava testando as defesas, procurando pontos fracos. O celular tocou. Era o pai novamente. Quantas até agora? 12 diretas. Provavelmente mais que não percebi. Nível de ameaça. Apenas sondagens. Ela está reunindo informações. Boa avaliação. Seu treino das 4h30 agora é uma reunião de família. O tio Jay vai estar lá. Brooklyn se endireitou. O detetive Jason Murphy, ex-parceiro de sua mãe, só aparecia em situações sérias. Entendido. Fique atenta. Wells fez ligações esta manhã. A linha ficou muda. Brooklyn encarou o sanduíche meio comido. O vereador Wells estava se mobilizando. Isso oficialmente já não era mais drama de ensino médio. Ela pegou o caderno e começou a rabiscar conexões. Madison Wells, Hunter Morrison, as 3 garotas daquela manhã, Blake Morrison, Sra. Brennan. Quem mais? Posso me sentar? Brooklyn ergueu os olhos. Uma garota estava por perto. Cabelo preto, jeans gastos, dedos manchados de tinta. Não era o tipo de recruta habitual de Madison. País livre? Disse Brooklyn com cuidado. A garota sentou-se à sua frente. Sou Phoenix Chen, e antes que você pergunte, não, Madison não me mandou. Na verdade, ela me odeia. Por quê? Porque sou a única pessoa que já disse não a ela e fez valer. Phoenix tirou seu próprio almoço. Até você. Brooklyn a estudou. Phoenix tinha a postura relaxada de quem não precisava provar nada. Interessante. O que você quer? Nada. Só achei que você deveria saber que não está tão sozinha quanto Madison quer que pense. Phoenix deu uma mordida na maçã. Há mais de nós do que dela. Só aprendemos a ficar quietos. Nós, crianças. Ela hesitou. Crianças que não se encaixam no molde perfeito dela. Phoenix deu de ombros. Sobrevivemos ficando invisíveis. Mas você acendeu um fósforo. Alguns de nós estão se perguntando se não é hora de parar de se esconder. Brooklyn considerou isso. E fazer o quê? Não sei ainda, mas Madison está ficando descuidada, desesperada. Isso significa vulnerável. Você está sugerindo uma aliança? Estou sugerindo consciência. Madison governa pelo medo e isolamento. Faz as pessoas acharem que estão sozinhas. Mas olhe ao redor. Phoenix apontou com a cabeça para a biblioteca. Conte quantas crianças estão observando nossa conversa. Conte quantas parecem esperançosas. Brooklyn fez uma varredura rápida. Pelo menos 15 alunos prestavam atenção, tentando fingir que não. Eles estão esperando, continuou Phoenix, para ver se você é real, se enfrentar é realmente possível. Eu não pedi para ser o símbolo de ninguém. Ninguém pede. Isso simplesmente acontece. Phoenix se levantou.
Madison está planejando algo para depois da escola. Não sei o quê, mas ela estava com um monte de veteranos no carro hoje de manhã. Valeu pela informação. Não é informação, só de uma outsider para outra. Phoenix fez uma pausa. Sua mãe salvou meu irmão mais velho uma vez. Um caso de drogas que poderia ter arruinado a vida dele. Ela lhe deu uma segunda chance em vez de um registro de prisão. A garganta de Brooklyn apertou. Ela era boa em ver as pessoas. Sim? Assim como seu pai, ao que parece. Phoenix caminhou até a porta, depois olhou para trás. Aquilo que eu disse sobre nós sermos mais do que eles não é só conversa, lembre-se disso. Sozinha novamente, Brooklyn processou essa nova informação. Aliados em potencial. Madison se excedendo, veteranos envolvidos. Isso mudava significativamente a matriz de ameaça. Seu celular marcava 14h15, último período em 10 minutos. Depois, a emboscada após a escola de que Phoenix a alertara. Brooklyn sorriu com frieza. Que viessem. Ela tinha planos de contingência. O que Madison Wells não entendia era simples. A família Harper não se preparava apenas para brigas. Eles se preparavam para guerras. E essa guerra estava apenas começando. A campainha final tocou às 15h15. Brooklyn não foi para a saída principal. Em vez disso, pegou a escada leste. Menos movimento, melhor linha de visão. O celular vibrou com uma mensagem de Phoenix. Estacionamento norte. 8 carros. Estão esperando. Brooklyn digitou de volta. Copiado. Ela saiu pela porta do ginásio contornando o prédio. A neblina da manhã já havia sumido, deixando um sol da tarde implacável. Clima perfeito para as câmeras de vigilância captarem tudo. O estacionamento norte se estendia diante dela como um tabuleiro de xadrez. 8 carros dispostos em um semicírculo. O BMW branco de Madison no centro. A caminhonete de Hunter. Vários carros de veteranos que ela reconhecia da área de estacionamento dos atletas. 23 pessoas. Brooklyn contou rapidamente. Madison havia mobilizado tudo, mas algo estava errado na cena. Gente demais, muito público, óbvio demais. Então ela viu. O carro oficial do vereador Wells estacionado do outro lado da rua. Ele observava. Isso não era mais apenas sobre hierarquia do ensino médio. O telefone de Brooklyn tocou. Pai, eu vejo eles. Disse sem preâmbulos. Também vemos. O tio Jay está posicionado. Sua decisão. Brooklyn entendeu. Eles podiam retirá-la dali, evitar o confronto totalmente ou... Eu vou entrar, decidiu. Entendido. Lembre-se do treinamento. A linha ficou muda. Brooklyn endireitou os ombros e caminhou diretamente em direção ao semicírculo de carros. Madison avançou, os óculos de sol de grife reluzindo. Olha só quem finalmente apareceu. Você trouxe um exército para uma única garota. Estou lisonjeada. Respondeu Brooklyn com a voz calma. Você me humilhou. Humilhou minha família. A voz de Madison tremia de raiva. Você sabe quem nós somos? Eu sei exatamente quem vocês são. Brooklyn parou a 3 metros de distância, mãos visíveis, postura neutra. A questão é, vocês sabem quem eu sou? Hunter riu ao lado da caminhonete. Sim, a filha do policial que está prestes a aprender. Filha do capitão Harper, corrigiu Brooklyn. Da detetive Harper, mas também... Ela sorriu levemente. Neta do sargento mestre Harper, sobrinha do vice-chefe Harper, prima do tenente Harper. Quer que eu continue? A multidão se mexeu, desconfortável. Todo verão desde os 10 anos, continuou Brooklyn em tom casual. Minha reunião de família parecia uma convenção tática. Enquanto você estava no acampamento de líderes de torcida, Madison, eu estava aprendendo medicina de campo, enquanto Hunter jogava futebol infantil. Eu corria pistas de obstáculos com os Marines. E daí? Retrucou Madison, mas a voz vacilou. Então preciso que entenda uma coisa. A voz de Brooklyn endureceu.
Eu não sou alguma vítima indefesa que você pode intimidar até a submissão. Não tenho medo de você, do seu pai ou do seu dinheiro. E se você forçar este confronto, não vou me conter como fiz ontem. Um dos veteranos, um linebacker que Brooklyn reconhecia, deu um passo à frente. Grande conversa para alguém em desvantagem de 20 contra 1. Brooklyn nem olhou para ele. Seus olhos permaneceram fixos em Madison. 19. Carson atrás de mim já está saindo. Escolha inteligente. Carson, sua bolsa de futebol está a salvo. Passos recuaram. O rosto de Madison ficou rubro. Mas alguém quer proteger o próprio futuro? Perguntou Brooklyn serena. Mais 3 pessoas se afastaram. Depois, mais 2. Parem! Gritou Madison. Estou pagando para vocês ficarem. A voz de Brooklyn cortou o caos. Você está pagando, Madison? Por favor, me diga que não acabou de admitir conspiração com incentivo financeiro diante de testemunhas, enquanto seu pai observa. O rosto de Madison ficou branco. Ela olhou para o carro oficial. Ele não sabia da parte do pagamento. Brooklyn pegou o celular, mostrando o aplicativo de gravação em funcionamento. Bem, agora ele sabe, junto com a polícia, o conselho escolar e provavelmente a mídia assim que isso viralizar. Filha de vereador paga por agressão. Isso vai viralizar bonito. A gravação está ativa desde que cheguei. Áudio claro de você admitindo ter contratado pessoas para me atacar. Brooklyn guardou o celular. Então é o seguinte. Todo mundo vai embora. Ninguém toca em ninguém. Você me deixa em paz. Eu deixo você em paz. Simples. Ninguém toca em ninguém. Você me deixa em paz. Eu deixo você em paz. Simples. Você acha que venceu? A voz de Madison ficou estridente. Seu pai vai fazer controle de danos, interrompeu Brooklyn. Porque agressão é uma coisa, mas conspiração com rastro financeiro. Isso acaba com uma carreira. O motor do carro oficial ligou. O vereador Wells estava indo embora, abandonando a filha no próprio problema. Madison também percebeu. Algo quebrou em sua expressão. Você? Acabou, Madison. A voz de Brooklyn suavizou um pouco. Você pode continuar escalando e perder tudo, ou pode ir embora e salvar o que restar. Escolha. A multidão restante já havia feito sua escolha. Portas de carros bateram, motores ligaram. Em menos de 90 segundos, restavam apenas Madison, Hunter e mais 2 pessoas. Isto não era para acontecer assim. Madison sussurrou. Não, concordou Brooklyn. Mas é assim que é. Hunter deu um passo à frente, punhos cerrados. Madison segurou o braço dele. Não, apenas não. Ela se virou e caminhou para o BMW, movimentos mecânicos. Hunter a seguiu, confusão evidente no rosto. Os 2 últimos que restavam correram atrás deles. Brooklyn ficou sozinha no estacionamento, a adrenalina finalmente chegando. Suas mãos tremiam levemente. Ela havia enfrentado 23 pessoas apenas com palavras e reputação. Então, uma voz familiar atrás dela soou reconfortante. Ela se virou. O tio Jay surgiu de trás de um galpão de manutenção. O distintivo visível no cinto. Desescalonamento exemplar. Sua mãe ficaria orgulhosa. Você realmente ia me deixar enfrentar todos eles sozinha. Você nunca esteve sozinha. Ele fez um gesto em direção a vários pontos. Seu pai estava com visão de cima do telhado do ginásio. Eu estava no galpão. 2 policiais na sala de vigilância. Outra unidade posicionada na esquina. Ele sorriu. Além de uns 30 alunos com câmeras de celular nas janelas, Madison escolheu o pior local possível. Brooklyn olhou para as janelas da escola. Dezenas de rostos espiavam. Alguns acenaram. Phoenix fez um sinal de positivo da sala de arte. A gravação? Perguntou o tio Jay. Rodando desde que saí do prédio, tudo documentado. Brooklyn pegou o celular e encerrou a gravação, incluindo a confissão de Madison sobre pagar pessoas. Essa é minha garota. Vamos, a reunião de família nos espera.
Eles caminharam em direção ao carro descaracterizado. Atrás deles, o estacionamento estava vazio, exceto pelo cheiro de borracha queimada das partidas apressadas. Tio Jay. Sim? Isso vai acabar com a Madison? Ele considerou a humilhação pública, o pai se distanciando, as possíveis acusações criminais. Sim, acho que Madison Wells acabou de aprender o que acontece quando se mexe com um Harper. Eu não queria que fosse tão longe. Eu sei. Mas às vezes manter a posição significa deixar outros caírem. Ele abriu a porta do carro para ela. Sua mãe enfrentou as mesmas escolhas. Sempre escolheu proteger as pessoas, mesmo quando isso significava fazer inimigos. Brooklyn entrou no banco do passageiro. Pelo para-brisa, podia ver os alunos saindo do prédio. Muitos olhavam para ela, alguns com respeito, outros com medo. A maioria com algo entre os dois. Phoenix tinha razão, murmurou. Sobre o quê? Sobre eles estarem prontos para alguém se levantar. Olhe para eles. O tio Jay seguiu o olhar dela. Crianças que normalmente passavam apressadas pelo grupo de Madison agora andavam com a coluna mais ereta. Os quietos, os diferentes, os que eram alvo. Todos se moviam de outra forma. A mudança começa com uma pessoa, ele disse. Sua mãe me ensinou isso. O celular de Brooklyn vibrou. Uma mensagem de número desconhecido, mas desta vez não era ameaça. Obrigado. Você nos deu esperança, os quietos. Depois outra. O reinado de Madison acabou por sua causa. E mais uma. Você mostrou que não precisamos ter medo. Mensagem após mensagem inundava a tela. Brooklyn as leu em silêncio enquanto o tio Jay dirigia. O vídeo de hoje? Perguntou ela por fim. Ah, já está se espalhando. Alguém transmitiu ao vivo toda a confrontação no estacionamento. Garota derrota 23 valentões só com palavras. Última vez que vi tinha 50.000 visualizações. Brooklyn gemeu. Eu só queria ir para a escola. Não? Corrigiu o tio Jay. Você queria ir para a escola sem ser alvo por ser diferente. Há uma diferença. E hoje, você garantiu que isso seja possível. Não apenas para você, mas para cada criança que Madison já machucou. Eles entraram na entrada da casa dela. A caminhonete do pai já estava lá, junto com outros 2 veículos que Brooklyn reconheceu como da família. Dentro, a mesa da cozinha estava cercada de uniformes e roupas civis. O pai levantou os olhos de um laptop mostrando a gravação do estacionamento. 17 minutos do primeiro contato até a dispersão completa, observou o pai. Sem envolvimento físico, múltiplas confissões documentadas, execução perfeita. Exatamente como você me ensinou, disse Brooklyn. Não. O pai sorriu. Algo raro. Você fez algo que eu não podia ensinar. Você deu coragem àquelas crianças. Isso é tudo, Sarah. A menção à mãe deixou todos em silêncio por um momento. Então, o tio Jay quebrou o clima. Então, a avaliação da ameaça Madison Wells neutralizada. Brooklyn informou que ela vai se transferir de escola antes que as acusações criminais sejam formalizadas. O pai dela vai insistir nisso. Os irmãos Morrison, Hunter segue a liderança da Madison. Sem ela, ele é só mais um brutamontes. Blake talvez até peça desculpas de verdade quando a poeira baixar. E o ambiente escolar, Brooklyn refletiu, está mudando. A estrutura de poder que Madison construiu está desmoronando. Haverá um vácuo, mas acho que ele vai ser preenchido por algo melhor. Boa análise. O pai fechou o laptop. Jantar às 6, debriefing completo depois. Por hora, ele se levantou, atravessou até Brooklyn e fez algo raro. Abraçou-a. Estou orgulhoso de você, querida. Você honrou tudo o que ensinamos, mas, mais importante, honrou quem você é. A sala murmurou em concordância. Brooklyn sentiu as lágrimas surgirem, mas as conteve. Harper chora em particular, se é que chora. Brooklyn Harper não apenas se defendeu. Ela mostrou a todos que os valentões só têm o poder que você lhes dá. E às vezes,
A coisa mais forte que se pode fazer é simplesmente se recusar a dar a eles qualquer poder. Quando a escuridão caiu, ela sorriu. A mãe teria se orgulhado. O pai estava orgulhoso. Mas, acima de tudo, Brooklyn estava orgulhosa de si mesma. Ela havia permanecido fiel a quem era. Uma Harper, uma lutadora, uma protetora e alguém que jamais recuaria de fazer o que é certo. A guerra havia terminado. Brooklyn Harper venceu não com os punhos, mas com coragem, inteligência e determinação inabalável, exatamente como uma Harper deve vencer.